nosso e vosso programa Voz da Mulher. Nesta edição do nosso e vosso programa vamos ter a conversa com mulheres que atuam no serviço militar nas Forças Armadas São Tomenses. Tenho do meu lado esquerdo Alda Cruz, seja bem-vinda ao nosso programa. Tenho também Núria Seita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E Margarita Marques, bem-vinda ao nosso programa. As Forças Armadas não é para todos. É de facto para quem quer e para quem pode. E vocês, mulheres, mostraram que querem e que podem. Como é que foi ingressar nas Forças Armadas? Bom, primeiramente, sou tenente médica Alda da Cruz, chefe dos serviços de saúde militar. Agradecer a Deus por estarmos cá, face à pandemia de Covid-19. Agradecer ao programa por ter nos convidado e dado a oportunidade de nós partilharmos as nossas experiências durante 14 anos da vida militar. Ingressar na Força Armada para mim foi fácil. Era algo que eu sempre questionava. Por que as senhoras não podem colocar farda? E de repente, ouve-se na rádio, na televisão, a dizer que estão a convocar as senhoras para a Força Armada para servir a vida militar. E para mim, não pensei duas vezes, simplesmente procurei saber, ou melhor, procurei mais informações de como ingressar e ingressei. Para mim foi desta forma. E já agora, sei que nas Forças Armadas teve a oportunidade de fazer várias formações. Foram feitas cá ou no exterior? Como é que foi? A primeira formação foi feita cá. Fiz o curso de oficial em 2007. Ingressei em 2006. Em 2007 tive a oportunidade de fazer um curso de oficial, que é curso de oficiais milicianos. Em 2011 tive a oportunidade de sair para Angola e formar-me em medicina. Portanto, esses dois cursos, um tem mais a ver com a ciência militar e o outro tem mais a ver com a medicina em si, a ciência da medicina. Núria Seita, para si, como é que entra na vida militar? Não vou dizer que foi fácil ou difícil, foi desafiante, foi diferente. Assim como a minha camarada Júnior também tinha essa curiosidade de saber porquê, de tentar fazer a diferença e mostrar que nós também podemos. Então foi um desafio que foi superado e tem sido superado todos os dias. E só mostra o quanto existe um estigma que foi quebrado por nós, existem muitas outras, e que sirva de exemplo a quem está em casa, às outras mulheres, que é possível, não é esse bicho de sete cabeças que toda a gente pensa, e que nós estamos cá e sobrevivemos e qualquer um pode sobreviver. É uma experiência que se a mulher quiser, sim, ela consegue ultrapassar, cumprir a sua missão. Estudou cá em São Tomé ou fez a sua formação no exterior? Fiz o mestrado em Portugal, na Escola Naval, no Alfeite, por 6 anos. Voltei para São Tomé em 2017, onde em 2018 fui para os Estados Unidos, onde fiz outra formação e regressei em 2019. Agora sou chefe da secção do Rádio Naval na Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Margarita Marques também perdeu o medo e decidiu ir em busca do seu sonho, porque eu creio que foi seu sonho ser uma mulher das Forças Armadas. Sim, também perdi o medo, mas antes de mais uma vez obrigada pelo convite a me endereçado. Sou Margarita Marques, tenente das Forças Armadas. Atualmente desempenho as funções de chefe de Relações Públicas e Protocolo do Estado-Maior e também sou professora de inglês, dou aulas de inglês para os militares na Guarda Costeira. E para mim, o ingressar na vida militar, como é que surge? Eu, na altura, em 2006, já agora dizer que é com grande orgulho que faço parte do primeiro grupo de mulheres que ingressaram nas Forças Armadas. E então, na altura, em 2006, quando surgiu
ou antes de surgir a oportunidade, em 2006, eu já tinha terminado o 11º ano e não tinha conseguido nenhuma bolsa de estudo. E então, passado algum tempo, surge a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas. Então, eu disse que era esta oportunidade que eu estava à espera e então decidi agarrar a oportunidade, e também porque eu gosto de desafios, sobretudo aqueles que são ditos coisas para homens. Então foi aí que eu decidi agarrar a oportunidade e ingressei na vida militar. E os estudos foram feitos cá? Parte dos estudos cá, parte fora. Igualmente como a médica Alda Cruz, também frequentei o curso de oficiais milicianos em 2007, logo após a incorporação, e fomos promovidos a aspirantes oficiais. E após isso também frequentei a Academia Militar em Portugal e recentemente também estive nos Estados Unidos, onde me formei onde fiz o curso básico de professor de instrutor de inglês, e hoje dou aulas para os militares na Guarda Costeira. E o que eu posso notar é que foi importante a formação, porque mesmo na vida militar estão sempre a investir em vós e em formações que não só aumenta a patente, como também dá mais autoestima e podem também ocupar outros cargos dentro das forças militares. Sim, a formação é sempre importante e também serve de incentivo. Isso nos ajuda a crescer, nos dá a oportunidade de seguirmos carreira. Tendo em conta que a sociedade são tomense sempre encarou a vida militar como algo que fosse só destinado para homens, não sentiram nenhum medo em enfrentar esse desafio? Ou disseram, não, eu posso, eu quero e eu consigo chegar lá? Qual é que foi algo? Eu nunca tive medo do que o homem faz. Eu sempre achei que se o homem pode, eu também posso. E foi desse jeito que eu encarei a vida militar. E pude comprovar, e até hoje dou provas, que afinal conseguimos. Onde o homem pode fazer, a mulher pode fazer. Temos características naturais diferentes, mas existem competências que nós podemos alcançar mesmo sendo mulheres. E já consigo, Núria também não sentiu medo, né? Para estar onde está, quer dizer que teve que superar. Certo. A ideia de que as Forças Armadas é para homens vem muito do que era a vida militar antigamente. Era muito mais a componente física. As pessoas iam para os campos de batalha, mas isso foi mudando. As Forças Armadas hoje já não é só a componente combativa, é também a componente preventiva. E para mim também não tive medo. Claro que tive que enfrentar muitos obstáculos físicos, como a doutora disse, né? Nós mulheres temos componentes físicas diferentes dos homens, mas foi muito desafiador para mim mesma saber que eu consigo superar coisas que eu não sabia que tinha. E é isso que tanto os militares como pessoas civis vivenciam todos os dias, é tentar ultrapassar os seus próprios medos e as suas próprias dificuldades. Mas esses obstáculos que referiu, físicos, passa por quê? Pelos exercícios que são aplicados no quartel? Não, eu falo da minha vida académica. Agora, como oficial, já não são tantos. Mas falo da parte académica. Mas nas primeiras fases, na fase do recrutamento, que tem aqueles exercícios mesmo pesados, como é que foi lidar com essa fase na vossa vida? Eu não passei pelo recrutamento cá em São Tomé. Eu tive uma espécie de recrutamento durante o curso, que não difere muito, e a duração ainda foi bem maior. E como oficial da Guarda Costeira, nós tínhamos desafios que são diferentes do Exército. Além da parte física, nós tínhamos a parte do mar. Então tinha que também enfrentar esse medo que é o mar, que é o frio. Até tem uma história que eu costumo contar às pessoas, que nós tínhamos durante o curso que no inverno, em pleno inverno, entrar na água gelada de uma piscina a 7 graus e nadar. E para uma pessoa normal, olha para aquilo e pensa, eu não consigo. Mas foi preciso entrar
e enfrentar, para depois sair dali e dizer, olha, afinal eu consigo fazer. Mas tudo isso que motiva é a força de vontade de querer chegar lá. Exatamente, exatamente. A força move tudo. Eu particularmente, eu também não senti grandes dificuldades quanto à parte física, porque desde pequena eu sempre fui muito ativa, sempre joguei futebol com os meus irmãos mais velhos e então sempre andei nessa vida. Então, quando ingressamos na vida militar, apenas tive que ajustar, adequar à realidade, porque o exercício físico passou a ser mais frequente. Tínhamos exercícios todos os dias, então era só uma questão de adaptação à nova realidade, mas dificuldades físicas não senti. E como é que é a vossa vivência na vossa unidade, né? Ainda mais como é que é lidar com tantos homens? É fácil ou nem por isso? Não diria que é difícil, apenas precisamos nos impor. E a nossa instituição, como é uma instituição hierárquica, nós temos diferentes níveis e então há que cumprir a hierarquia, então dar o devido respeito a diferentes níveis hierárquicos, então não há grandes dificuldades. E também na tua unidade, como é que é lidar? Como é que é a tua vivência? Normal. O dia a dia é normal, como a Margarita diz, na tropa existe hierarquia, cada um deve saber se posicionar, saber onde estar e pronto, obedecer. Se eu sou tenente, eu sou tenente. Independentemente de ser mulher Independentemente de ser mulher, eu sou tenente. Então, quem sabe que está abaixo de mim tem que obedecer como tenente que eu sou. E também na Marinha é o mesmo caso, não é? É exatamente igual, tem que haver respeito, o respeito que é transversal, né? De cima para baixo, de baixo para cima, mas o obedecer, saber separar as coisas, saber que na instituição existem procedimentos que se deve cumprir. Na vida civil, depois, se quisermos conviver de uma forma mais informal, nada interfere depois quando se volta para a unidade. Até só para constatar que o regime militar é um dos melhores que existem a nível de hierarquia. Aquilo funciona. Até então já foi comprovado o mundo todo, não só em Santo Tomé, mas as Forças Armadas é quase única das outras instituições que ainda há um pouco de disciplina. E já agora, como é que é a vivência entre homens e mulheres? Partilham a mesma caserna, não é? A mesma caserna ou estão separados? Como é que é a convivência nas Forças Armadas? Estamos separados. Não estamos em quartéis diferentes, mas estamos em casernas diferentes, casa de banho diferentes, refeitório é igual para todos, somos uma família acima de tudo, mas onde tem que ter um pouco de privacidade, tem que estar separado. E como é que desculpa, só para ressaltar, queria apenas agradecer às nossas chefias militares que na altura da nossa incorporação, da nossa integração, tiveram o cuidado de preparar infraestruturas no sentido de nos receber, porque era incompatível convivermos nas mesmas casernas que os rapazes, partilhar as mesmas casas de banho. Então, eles tiveram esse cuidado de preparar essas infraestruturas para nos receber, então é só em gesto de agradecimento. Isso também mostra o próprio engajamento, né? Sim, das forças militares que tiveram com essa criar essa inclusão. Permitir que haja essa inclusão do homem e da mulher nos serviços militares. E como é que a sociedade vos encara como mulher nas Forças Armadas? A sociedade nos encara de diferentes formas, poderia dizer de duas formas. Há pessoas que olham para nós e dizem, mas aquela menina está a usar farda, isso é coisa de homem, mas por que ela veste uma farda? E por outro lado nós temos pessoas também que olham para nós, sobretudo mulheres, e elas sentem-se representadas, dizem, afinal nós temos mulheres ali no meio militar e elas sentem orgulho pelo facto de estarmos ali
de uma forma nós estamos a representar essas mulheres. Então, são dessas duas formas que eu acho que a sociedade nos encara. Então, E ainda, desculpa, ainda há aquela questão, eu diria, conversas de rua, que as pessoas dizem que a mulher militar é mulher de chefe, mas eu acho que não é por aí. Por acaso, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Já que já adiantou, então podemos até falar sobre isso, né? Mas, de facto, fala-se muito na rua que as mulheres vão para as Forças Armadas para serem mulheres dos chefes e isso, de facto, corresponde à verdade ou não passa só de conversas mesmo de rua? Porque eu acho que também isso também tem feito com que muitas não vão às Forças Armadas, porque também não querem ser mulheres dos chefes, né? Sim, além de denegrir a nossa imagem, impedem que as outras também se integrem e sigam carreira. Isso de facto, é isso não muito corresponde à mal. verdade. Claro que não. As mulheres dos chefes estão em casa deles. São as que têm filhos. É a sua família. A mulher dele está lá. Em qualquer sociedade ou em qualquer instituição onde existe homem e mulher, acontecem coisas dessas. Só que como a Força Armada é um grupo grande, a pessoa visualiza que não, ali essas miúdas foram ali para quê, não sei o quê. Isso não existe. O que existe é que em todas as instituições existe isso. Polícia existe, cadeia existe, hospital existe, sociedade em geral existe isso. Existe o assédio? Existe. Isso é muito porque nas outras instituições as pessoas têm a ideia de que é preciso uma formação, é preciso ter competência para ocupar cargos. Mas nas Forças Armadas ainda há aquele preconceito de que os militares não estudam. E eles não sabem que nós somos mulheres, somos formadas e se nos veem competentes ou em cargos de chefia, por não saberem que somos formadas, pensam que chegamos ali de outra forma. E isso não é exclusivo das Forças Armadas. Como disse a doutora Alda, em outras instituições vemos mulheres que conseguem chegar num patamar mais elevado e dizem que foi porque teve uma relação com o chefe, tem mais proximidade com o chefe e se calhar é só a competência dela. Infelizmente é a sociedade. São coisas que as pessoas usam como escudo para esconder incompetência, para invejar o outro, para menosprezar a mulher. A difamação assim, acaba sendo um bocado pesada. Para ver até a gravidade, vou só contar uma experiência. Na face da pandemia, tive que ir para Neves em missão de serviço. Quando eu estaciono o carro, porque eu uso o carro da instituição, um miúdo de mais ou menos 12 anos diz: está a conduzir carro de tropa. Essa é a mulher do chefe. 12 anos. 12 anos. Mais ou menos 12 anos. Não passa disto. É fruto daquilo que ele já vem escutando. Já vem ouvindo. Quer dizer que isso já faz parte da nossa cultura, já está enraizado. Então, enquanto a isso, eu estou relaxada. Muito honestamente. E qual é a mensagem, qual é a palavra que vocês deixam a outras mulheres que possam querer seguir a vida militar quanto a essa conversa desagradável que circula por aí na sociedade? Bom, no meu ponto de vista quem quer ser mulher de chefe, que seja. A pessoa é livre para escolher o homem com quem ela quer estar, mas que não pensem que ingressar nas Forças Armadas significa ser mulher do chefe. Meu marido é civil, não é um militar. Isso quer que as mulheres percebam que a capacidade não está correlacionada com o gênero. Posso ser mulher e ser competente. Aliás, há cada vez mais prova que a mulher tem competências que o homem não possui. E é preciso separar a competência do gênero. Tem muito mais a ver com o que se consegue fazer, com o que se está disposto a fazer, e não com o fato de ser homem ou de ser mulher. E quais são os obstáculos que vocês têm encontrado ao longo da vossa vida militar? Os obstáculos, eles são vários, mas eu queria focar aqui a questão da mentalidade. Porque a pessoa tem, no meio militar, e também não só no civil, as pessoas acham que nós, mulheres, não somos capazes, que o ser militar é típico para homens. E então, por vezes ainda, nós acabamos sentindo isso no meio militar,
esta é uma barreira grande. Acham que somos mulheres, somos incapazes. É facto que somos fisicamente um pouco mais fracas em relação aos homens, mas isso não nos impede de conquistarmos o nosso espaço. E também temos o contrário, temos mulheres que são muito mais fortes fisicamente do que os homens. Mas como é que elas conseguem isso? Graças a treino. Treino, vontade, a pessoa consegue chegar, é capaz de fazer coisas. E também tem sentido esses obstáculos igual a Margarita ou são mais diferentes? A única barreira que até então eu encontrei, eu só não consigo fazer trave. É um exercício. Trave? Extensões de braço na trave. É a única barreira que até então eu encontrei. Restante, eu tô Mas com treino pronta. consegue-se, porque eu tive uma experiência na Academia Militar. Na primeira prova, no primeiro teste, eu subi na barra e não consegui fazer nenhuma. Mas com treino, na próxima avaliação, eu superei a tabela. Eu fiz 15 traves. Por quê? Porque vinha... Sim, é treino, é falta de treino mesmo. Vinha treinando, inclusive as minhas colegas, as nacionais, elas me diziam: quando subires na trave, faz apenas o necessário, que eram 12 traves para se ter 20. Sim, e elas tinham dificuldades mesmo, não conseguiam. Acho que a nossa característica, o facto de ser negra também, nos ajuda de alguma forma. Então elas diziam: faça o necessário e deixe da trave, porque senão poderiam aumentar a tabela. Então, para ver que o treino compensa. Ajuda a chegarmos a patamares desejados. Também teve, quais são os obstáculos que tem enfrentado? Acho que o maior obstáculo é a mentalidade da sociedade. Dentro da instituição em si não tem notado nenhuma dificuldade, não tem passado nenhuma dificuldade. A sociedade acha que a vida militar é dos homens, então quando vem uma mulher não entendem o que ela está ali a fazer. Mas a vida militar não é só pegar numa arma e sair por aí, até porque o AK nem pesa assim tanto. E, aliás, a vida militar tem muitas regras. Exatamente. Os militares têm muita regra. Se formos ver pela componente física, a sociedade não vê que as nossas mulheres são fortes desde sempre. São mesmo as mulheres civis. Vemos mulheres aí para o rio carregar bacias de roupas pesadas, de água. Então, a parte física não devia ser uma questão para a sociedade. Então, não percebo porque questionam tanto a mulher na vida militar, porque a parte física não há dificuldades. E a parte intelectual, uma mulher tem as mesmas características físicas do homem, consegue pensar, consegue decidir. Então, é uma profissão como outra qualquer, requer mais, quer ser mais persuasivo, impor mais, ter uma postura, mas é algo que se consegue, que se adquire, que se treina, que também às vezes é próprio da pessoa. Temos homens que não conseguem decidir, temos homens que não conseguem ser líderes, e mulheres fortes, tanto na vida militar como na vida civil, com capacidade. Então, não percebo essa questão da sociedade em ver uma mulher militar como algo fora do comum. E o que é necessário para que a mulher se afirme cada vez mais na nossa sociedade? É preciso oportunidade. É preciso que as pessoas deixem que as coisas aconteçam e naturalmente, ela vai provar a ela mesma e a quem tiver dúvida que a mulher pode estar, como disse uma camarada minha há tempo, que a mulher pode estar onde ela quiser e não há nada que impeça. E já agora, na sua opinião, o que é que a mulher deve fazer para se afirmar na sociedade? A mulher tem que ser simplesmente ela. Ela tem que saber que ela é mulher, mas ela não, por ser mulher, não a impede de fazer o que ela quer fazer, o que ela quiser fazer. Ela só tem que saber o que ela quer, porque esse é o maior problema de nós, as mulheres. Há pouco eu disse que o único meu obstáculo seria a trave, foi uma forma irônica de dizer que eu posso tudo. Simplesmente não faço trave, não consigo, mas que restante coisas eu consigo. E a mulher deve pensar assim.
eu consigo. É só não ser preguiçosa, nem de pensamento, nem fisicamente. E já no teu ponto de vista, o que é necessário para que a mulher se assuma cada vez mais na sociedade? Além da oportunidade que mencionou a minha camarada Núria Seita, eu acredito que precisamos buscar mais, precisamos correr atrás das coisas e à medida que surja uma oportunidade, precisamos agarrar esta oportunidade e mostrar que somos capazes, temos competência para estar ali e desempenhar a tarefa. Temos que assumir os desafios e não fugir aos desafios. Estamos a conversa com mulheres que atuam na vida militar, nas Forças Armadas são-tomenses, como já é de costume. Fomos também ouvir outras mulheres que também atuam nas Forças Armadas. Fiquem com essa reportagem. Foi em 2006 que o primeiro pilotão de mulheres ingressaram às Forças Armadas são-tomenses. Desde então, a presença da mulher é constante numa instituição que era, noutrora, dominada por homens. O gosto pela profissão foi o que motivou algumas jovens a escolherem esta carreira. Essa foi uma paixão desde criança. O meu pai foi militar. E sempre que visse qualquer foto do meu pai fardado, eu ficava já apaixonada pela farda. É uma das coisas que eu mais gosto na vida. Como é que vê a atuação das mulheres nesse ramo que é dominado pelos homens? Nós mulheres temos que fazer valer o que nós somos, não é? Temos que pôr cobro, dizer aquilo que nós somos. Temos que também dominar, não é só o homem que tem que dominar, nós também temos que estar no topo, tal como os homens, porque a missão militar, como diz o nosso estatuto, é tanto para homens como para mulheres. Então, se está estatuído, então temos que fazer exatamente aquilo que o homem faz e não estarmos amedrontadas, porque a missão é para todos. Eu, em particular, ingressei nas fileiras militares porque tenho minha irmã que foi militar, então eu gostei, então decidi enfrentar esse desafio e eu consegui. Hoje estou cá como primeiro cabo e tenho a dizer a outras que as Forças Armadas é um lugar que acolhe todos. Quem tem essa vontade de querer inserir nas fileiras, né, na família militar, que esteja à vontade em participar. Que também nas Forças Armadas há muitas oportunidades, como nos outros lugares, e que nós, as mulheres, tanto como os homens, somos tratados por igual, tanto nos exercícios como em outras atividades militares. Também podemos, nas Forças Armadas, as mulheres são tratadas com dignidade, com transparência, não há abusos. Porque muitas pessoas lá fora pensam que as mulheres nas Forças Armadas são mulheres para os chefes. Eu tenho a dizer que isso é uma pura mentira, que cada um é como lá fora. Se alguém falou com você, você pode aceitar como sim, como não. Então eu vejo que é como um setor normal. O que me levou a ingressar nas Forças Armadas, eu gostei muito a forma, a postura que eles têm, e também eu vi algumas pessoas a irem, disseram que é bom, apesar de algumas coisas, na vida tem que ter sacrifício, né? Por essa razão, eu cheguei a fim de vir para aqui. E estando cá, como é que te sentes? Sentes que de facto estás na área que os teus sonhos escolheram ou como é que é o teu dia a dia aqui? Meu dia a dia é tudo ótimo. Eu estou muito feliz porque cheguei até cá, sempre foi meu sonho. Eu sinto que eu realizei um dos meus sonhos, porque eu sempre gostei de ser militar, se for possível toda a vida. Nesta caminhada, elas encontraram alguns desafios. Dia a dia eu consigo superar todas as dificuldades, porque quando tivemos no recrutamento mesmo assim, tivemos muitas dificuldades, tem alguns exercícios que até pensei que não ia superar, mas como eu fui decidida para poder ser militar, eu não importei com nada, não liguei nada, porque eu sabia que eu sempre dizia para mim, eu sou capaz.
Independente de as formas, porque dizem porque eu sou estreita e tal, não importei com isso, porque eu sempre gostei de ser. Então, como eu sempre gostei de ser, eu derrubei toda essa barreira que teve no meu caminho. E como é que vê a atuação da mulher na vida militar? A atuação das mulheres, bom, eu tenho que dizer que tudo bem, porque também tem uma coisa ainda aqui que eu quero deixar bem claro aqui. Lá fora dizem que mulheres vêm para a vida militar, recrutamento, porque vai ficar com o chefe, são todas mentiras. Não vai ser abusada nenhum. A Força Armada é muito bom, eu gostei bastante mesmo, é só ter força, coragem e tudo mais, que tudo resolve e corre muito bem. Eu tenho encontrado muitos desafios em termos de exercícios. Há exercícios que é um pouco pesado, que eu não pensava que conseguiria executar, mas com o tempo consegui executar, superei as minhas capacidades físicas e mentais. As Forças Armadas preparam as pessoas para o futuro, para o que deve vir, está pronta para conseguir alcançar os objetivos, conseguir superar as dificuldades. Amadurece uma pessoa. Para ser sincera, eu aqui posso, da minha análise feita, eu vejo que não há um bloqueio. Desde que a mulher assuma e tenha capacidade de fazer o seu papel, o seu trabalho, quer dizer que ela está apta para qualquer missão que for atribuída. Essas mulheres que tiveram a coragem de seguir a vida militar, hoje sentem-se satisfeitas. Hoje em dia a mulher está mais aberta. Anteriormente, desde o princípio, quando ingressamos nas Forças Armadas em 2006, nós tínhamos aquele receio, como mulher, vamos estar no meio de muitos homens, somos poucas. E então, nesta visão, nós tínhamos que fazer o quê? Fazer valer. Nós somos mulheres, estudamos, e aí temos que fazer o quê? Temos que dizer, se o homem é capaz, nós também somos capazes. As mulheres têm um papel fundamental nas Forças Armadas, porque os homens sozinhos não conseguem trabalhar na organização. As mulheres também apoiam em todos os sentidos, na organização, tanto como a forma de vestir, né? Como as mulheres têm um traje já diferente, que é a saia, para as mais graduadas, que diferencia e dá uma nova postura, uma nova imagem para as Forças Armadas. Como em 2006, que foi o primeiro grupo das mulheres a estar inserida nas Forças Armadas, veio um grande número. De 2009 para cá, os números têm a diminuir, que quer dizer que as mulheres não se sentem à vontade em participar nas fileiras militares, mas, no entanto, há muita aderência, a aderência das mulheres, sim, nas Forças Armadas. E tem a dizer que aquelas que gostam e que têm medo, que não sintam, que venham e ingressem e atinjam os vossos objetivos. As meninas são minorias, mas lidamos da mesma forma que os homens, porque quando ficamos no recrutamento, não diferencia homem e mulher. Apesar que dormimos na caserna separada, mas nós somos a mesma coisa, bem dizer. Não tem nada de que homem, mulher, coisa, são todos iguais no recrutamento. Então vale a pena que a mulher aposte na vida militar? Sim, é muito bom feliz por isso. Voltamos para a segunda parte do nosso programa, Voz da Mulher. Acabamos de assistir a essas jovens mulheres que também atuam nas Forças Armadas são tomenses. Isso mostra que, de facto, há mulheres que não ligam para certos tabus, certas conversas e estão indo à busca dos seus sonhos. Em 2006 é que houve a incorporação das mulheres nas Forças Armadas são tomenses, mas de lá para cá tem-se notado que já não tem tanta aderência como outra hora, como em 2006, que houve um grande pelotão de mulheres que ingressaram nas Forças Armadas. A que se deve isso? Será que Bom, no meu ponto de vista, eu acho que em 2006 foi o primeiro impacto. Havia muitas mulheres que queriam ser militar em 2006. E também viram Forças Armadas como uma oportunidade para a bolsa de estudo. Posso dizer isso. Muitas pensaram que quando chegaríamos nas Forças Armadas, aquilo era só viajar.
Na verdade, isso não é bem assim. E eu acho essa diminuição tem a ver com um pouco disto. A sociedade via a Força Armada de uma forma e hoje em dia já não vê desta forma. Da mesma forma que pensavam que seria. Em 2006 ingressaram 41 senhoras, né? Graças a Deus fazia parte delas. Em 2007 o número já foi reduzindo, em 2008 que hoje se vê o que se vê. Eu digo que isso deve-se à decisão da própria mulher. Esperavam uma coisa de nós. Iam ser chefes, iam ser não sei o quê, iam sair para fora, iam ter várias oportunidades. Mas não foi isso que aconteceu e as pessoas sentiram-se desencorajadas. Por outro lado, eu penso que umas acharam que lá é um lugar de repouso. Eu vou fugir da mãe, vou fugir do pai, não quero mais lavar prato, não quero mais lavar roupa, então eu vou me refugiar nas Forças Armadas. Aquilo não é para refúgio, isso é para trabalhar. Servir a Força Armada não é colocar farda, é honrar a farda. Isso se faz com o trabalho. E muitas mulheres sentiram-se desencorajadas por causa disso. Acharam que seria uma papa fácil, uma coisa simples de se fazer. Não é simples. Quem quer ir tem que saber o que vai encontrar. E que aquilo não é para se refugiar, é para ir trabalhar. Por isso eu acho que isso tem a ver com a diminuição da ingressão das senhoras nas Forças Armadas. Também compartilha da mesma opinião? Sim, concordo com a doutora Alda, até porque eu acredito que a ideia de que chegariam ali e teriam essa vida fácil e que tudo aconteceria num instante, e depois perceberam que não é bem assim, que é um processo, leva tempo, e na sociedade em que vivemos, devido à pressão que a mulher sofre, ela não tem esse tempo, ou muitas não estão dispostas a dar esse tempo. Nós colocamos em causa a família, colocamos em causa o tempo que nós deveríamos dedicar a filhos, ao marido, para ter essa carreira. E muitas mulheres não estão dispostas a isso, até pela pressão da própria família. Olhar para ela e dizer, então, mas você ainda está ali, quando é que você vai casar? Quando é que vai ter um filho? E depois de 2 anos do período obrigatório, ela já começa a sentir essa pressão. E se não há uma mudança de estatuto, de função, de patente, ela já se sente desencorajada e faz com que depois saia uma, passa a palavra para outra. Olha, se não é bem assim, você vai ter que fazer isto ou aquilo. Eu acho que é esse um dos motivos além das que a doutora já citou, que causou essa diminuição da ingressão da mulher nas Forças Armadas. Como mulher, na sua opinião, o que é que deve ser feito para se reverter essa situação e, de facto, sensibilizar e engajar mais mulheres para as Forças Armadas? Só para dizer que eu partilho da mesma opinião da Tenente Alda, dizendo que no início a incorporação feminina era novidade em 2006. Por isso é que teve uma maior afluência de senhoras às Forças Armadas, mas com o passar dos anos tem deixado de ser novidade. Então as pessoas têm perdido o interesse. Isso porque porque também não tem havido mais formações, digo a nível interno, que no nosso caso houve. Logo após a incorporação conseguimos nos formar cá internamente. E então é necessário que haja mais formações para que as mulheres se sintam mais engajadas em ingressar nas Forças Armadas. E além do mais, frisar também que é necessário que as mulheres que ingressem venham com um nível de escolaridade um pouco elevado, porque nos últimos anos elas têm vindo com um nível muito baixo e isto impedirá consequentemente a progressão na carreira. Então isso já não vai ser um incentivo para as outras, porque se eu venho com 5ª, 6ª classe,
eu não tenho oportunidade de progressão, apenas vou cumprir os 2 anos e vou para casa. Então, quando uma vizinha ou um familiar nota essa situação, ela vê que então não há vantagens nenhumas em perder esses 2 anos na vida militar. Então, isso impede as outras de ingressarem. Então, é preciso que criemos mais oportunidades de formação internamente para as nossas militares. Sim, o que eu ia só, mas quer acrescentar alguma Sim, coisa? e também que, além de criarmos condições, que as mulheres também percebam que quando vão para a vida militar, vão porque há uma oportunidade ali. Porque quando uma menina termina o 12º, as pessoas elas pensam que a vida militar é para quem não consegue chegar a esse nível acadêmico. E é o contrário. Se tiver esse nível acadêmico, a probabilidade de progredir é muito maior. Então tem que ver a Força Armada como uma oportunidade e não como um refúgio, como disse a doutora Alda. E isso acontece muito tanto para homens como para mulheres. Nós vemos, quando eu já fui instrutora do recrutamento e vemos muitos rapazes que vêm das roças por passarem dificuldades financeiras, por terem baixo nível de escolaridade e veem a vida militar como um refúgio, onde podem ter um prato de comida, onde podem ter um salário mesmo que mínimo, onde não vão deixar de dar despesa em casa, em vez de pensar o contrário, vou estudar e vou entrar na vida militar porque é uma oportunidade de um dia ser alguém. E já agora falou muito bem que é necessário que as jovens que terminam o 12º tenham de facto essa mentalidade, esse engajamento, né, que a vida militar, quanto mais escolaridade você tiver, mais oportunidades de chegar a outros patamares dentro das Forças Armadas que você terá. E como é que tem se posicionado, como é que conseguem posicionar em meio a tantos homens, né? Temos que as Forças Armadas no lugar de homens. E como é que as mulheres, como é que vocês conseguem se posicionar, marcar o vosso território? Bom, as Forças Armadas nem é o território de homem, é o território do cidadão nacional. É verdade. Então retiro. O cidadão nacional inclui homens e mulheres. E nós simplesmente nos posicionamos de acordo com a competência de cada um. Eu sou médica, eu não vou para a infantaria. Meu lugar é nos serviços de saúde militar. É onde me posiciono. A subtenente Núria é da Guarda Costeira, é chefe, desculpa, Rádio Naval, secção de Rádio Naval. secção de Rádio Naval. Ela formou-se nisso, é onde ela se posiciona. Não vão pegar alguém que, por exemplo, formou-se numa outra área, só porque a subtenente Núria é mulher e ela não pode ocupar aquele lugar. Ou só porque o chefe não foi muito com a tua cara, não pode pôr-te num outro lugar, né? Tem que pôr-te a desempenhar a tua função. Nas Forças Armadas somos uma família, mas não somos obrigados a sermos amigos. O que tem que se cumprir é o que está escrito. É chefe do Rádio Naval, formou-se nisso, é lá onde ela deve posicionar-se. Queira ele ou não. Do gosto dele ou não. Essas regras ajudam a tornar mais fácil a vida militar e, consequentemente, também a própria vossa atuação nas Forças Armadas. Certo. Eu sei o meu lugar, eu tenho uma relação com os meus camaradas, homens e mulheres, mas sei que ali, sei que eu tenho um posto inferior ou tenho um posto superior, eu só tenho que chegar, fazer o meu trabalho, fazer o que está escrito, cumprir o que está escrito e todo o resto deixar agir naturalmente. É chegar e fazer o que tenho que fazer, o que eu devo fazer. É simples. É verdade. Parece simples, mas não é simples. Só para reforçar o que disse, então quer dizer que para que haja um melhor posicionamento da mulher, a formação é importante. Importantíssimo. A escolaridade. Importantíssimo, sempre. Então vamos sempre apostar na formação. Eu cheguei à parte que eu mais gosto do meu programa. A parte em que eu gosto mais sempre de conhecer um pouco mais das minhas convidadas. São mulheres que estão na vida militar, mas falando um pouco mais de vocês, como conciliam a família com a vida militar, são casadas, têm filhos, começo pela Alda.
Bom, eu não sou casada, vivo maritalmente, é mais fácil. E não tenho filho. Não, mas é mais fácil por quê? Será que casado é mais difícil? É mais fácil porque eu vejo que casamento já é algo muito... É um compromisso muito sério. É um compromisso muito sério. Eu vejo casamento como um compromisso muito sério. Que quem dá esse passo, dê um passo de verdade. Eu ainda não tenho filhos, não por falta de vontade, mas pronto, está no processo. E é difícil porque a vida militar exige, às vezes, sacrifícios que o outro lado não compreende. Tenta compreender, mas lá no fundo não compreende tanto. Mas é nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer. Mas já Então, houve vamos algum fazer. constrangimento entre você e o companheiro por causa da tua profissão? Vários. De vez em quando eu tenho que levantar à noite, caso, por exemplo, de acidentes, caso de morte. Eu tenho que levantar da cama à noite, ir para o hospital, dar diligências e fica assim um pouco coisa. Mas é meu trabalho e é isso que eu vou continuar a fazer sempre. Queira o outro lado aceite ou não. Eu já estou nisso. Se quiser viver comigo, terá que concordar dessa Mas é forma. preciso que também haja um equilíbrio, não é? Claro. Se não houver um equilíbrio, o barco não vai para frente. Não são taxativamente desta forma, tem que ser desta forma. Não é bem isso. A gente aperta, mas do outro lado tem que se folgar um pouco para manter também o relacionamento. Um bom relacionamento. Sim. Porque sabemos que a mulher e o homem não foram, um não vive sem o outro. É um complemento. Aliás, o próprio Deus, quando fez o mundo, viu que o Adão estava só. Então tinha que fazer uma Eva que é companheira. para auxiliar. se complementarem. E também, Núria, quanto a si? Eu sou solteira também, não tenho filhos, nem marido. Ainda é mais fácil que a doutora Alda. Por isso não tenho tido grandes constrangimentos quanto a essa parte, porque os militares, nós temos o dever da disponibilidade. Né? A qualquer hora, a qualquer momento, somos chamados, temos que lá estar. Mas eu acredito que é algo que possa ser conciliado, a família e o trabalho. Agora, falando como marinheira que sou, já é um bocadinho mais complicado, porque ainda não é bem a realidade aqui em São Tomé, mas eu estive em Portugal e já passei por isso e sei como é que é. As mulheres ficam muito tempo no mar e isso dificulta mais a relação com a família, fica muito tempo fora, longe da família. Principalmente a relação conjugal. Exatamente. E com os filhos, depois tem que deixar para segundo plano filhos, para segundo plano casamento e um civil muito raramente entende essa indisponibilidade em casa para ter mais disponibilidade no trabalho. Mas é algo que se consegue conciliar se houver compreensão. Já Margarita? No meu caso... Margarita Marques, Sim. então quer dizer que é filha do pastor Dias Marques. Precisamente, filha do pastor Dias Marques. Dizer que inicialmente era mais difícil conciliar o ser militar e estar inserida numa família, né? Mas hoje em dia já se torna um pouco mais acessível, já conseguimos conciliar mais. E consegues conciliar? Sim. Hoje em dia eu já sou mãe, já tenho uma menina e é mais fácil conciliar a vida militar e a familiar, porque eu digo que uma coisa não deve impedir a outra. O facto de eu ser militar não deve impedir que eu seja mãe e vice-versa. Ser mãe não impede o ser militar. Então temos que conciliar as duas coisas. Às vezes aparecem dificuldades. Refiro-me ao facto de que nós estamos submetidas a uma escala de serviço e temos que, eu digo piquete, e temos que pernoitar fora. Durante 24 horas temos que estar nos quartéis e acaba causando alguns constrangimentos em casa, mas já estamos mais habituadas a essa situação e a família também já nos compreende mais. E sentem-se realizada por
por chegarem onde chegaram? Sim, Com sem certeza. dúvida. Sem dúvida. Hoje eu consigo dizer, sou Tenente Marques. Também sente-se realizado. Sim, eu quando entrei na Escola Naval, primeiro entrei na Academia Militar, onde eu conheci a Marques. E eu lembro-me que alguém me disse que eu não duraria 3 meses. E hoje eu sei quem foi. E hoje eu sinto orgulho da pessoa olhar para mim e dizer, olha, ela não só conseguiu ficar 3 meses, como hoje é oficial. Oficial. Isso dá uma autoestima Sim. do dever Sim. cumprido para Dever, consigo mesmo, uma exatamente. vez que foste capaz de atingir os seus objetivos. E chegando onde vocês chegaram, há muitas mulheres em casa, muitas jovens a nos assistirem. Qual é que palavra de encorajamento quer deixar para aquelas que estão em casa a nos assistirem nesse momento? Bom, que nós somos uma prova viva de que é possível uma mulher ser militar, é possível uma mulher alcançar postos hierárquicos dentro da Força Armada, desde que ela tenha competência para tal, que é possível a mulher realizar os seus sonhos independentemente dos obstáculos, e que a Força Armada é uma família. Que venham e venham mais mulheres para as Forças Armadas, nós estamos a precisar. Mas que venham de verdade, não venham passear, venham de verdade. Eu queria passar que a única coisa que separa uma mulher de um homem é a força de vontade, é o que ela está disposta a fazer, é que ela está disposta a estudar, que ela está disposta a dedicar, a deixar de lado. Então não tem nada a ver com o gênero, e sim com a vontade, com a capacidade. Então também faço um apelo às mulheres lá em casa que venham para as Forças Armadas. Nós estamos cá para acolher, para orientar, para apoiar e que vejam isso como uma oportunidade. As Forças Armadas é uma das melhores, não falando mal das outras, ao meu ver, puxando um bocadinho a brasa para a minha sardinha, eu acredito que é uma das melhores organizações, tanto a nível de disciplina, de progressão, a nível salarial. Então é uma grande oportunidade. Então, no próximo recrutamento, espero lá estar, espero contar com uma presença massiva das mulheres. Já a Marques? É uma palavra de incentivo às mulheres, dizer para elas que venham, que ingressem nas Forças Armadas, porque lá é o lugar próprio para elas. Dizem que é para homens, mas não, é próprio para elas. Elas são capazes, com treino, seja a nível físico, tático, técnico, são capazes de desempenhar as mesmas funções que os homens desempenham. Então venham e nos ajudem a mexer na estatística, que está um pouco baixa. Venham e juntem-se a nós. É isso mesmo. Estamos já na reta final do nosso e vosso programa A Voz da Mulher. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer a Human First, uma organização internacional que opera aqui em São Tomé e Príncipe, na pessoa do Sr. Ansar Abbas, por ter nos patrocinado com essas cadeiras maravilhosas, com todo o cenário do nosso programa Voz da Mulher. Dizer que nós também estamos abertos a outras pessoas que queiram patrocinar o programa, que queiram, que se identificaram, né, com o programa. Nós aqui na TVS estamos abertos, que essas pessoas venham ter conosco, deem também a sua contribuição para que esse programa não pare por aqui e que cada dia que passa vai chegando a mais mulheres, porque nós precisamos de programas que deem voz às mulheres, né? Não quer dizer que a mulher não tem voz, a mulher tem voz, mas é preciso trazer essas mulheres para que esses exemplos, né, cheguem a outras mulheres, porque eu creio que mulheres hoje que têm uma mentalidade sobre a vida militar contrária, hoje já tem uma outra. Vendo vocês, é motivo de inspiração
para que outras também, né, que vão terminar o 12º, digam, não, eu também posso, também sou capaz, também quero ser que nem a Alda Cruz, também quero ser que nem a Núria Seita, quero ser que nem a Margarita Marques. Então, da nossa parte, agradeço imenso o fato de estarem cá conosco na nossa edição do programa Voz da Mulher, pela disponibilidade. Ai, as Forças Armadas têm uma burocracia, eu quem o diga. Não foi fácil para vos trazer cá. Não foi fácil, mas eu agradeço. Também agradeço na pessoa do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, por também ceder que vocês estivessem cá. E por hoje é tudo. Eu despeço-me dos meus caros telespectadores, com promessa de voltarmos na próxima edição.